Olá, querida personalidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Juan Alves Podcast. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Como você pode se posicionar na sua vida sem precisar gerar conflitos ou sem precisar se anular. Para quem não me conhece, meu nome é Juan Alves, eu sou psicanalista clínico com o foco no acompanhamento de pessoas com transtornos mentais e emocionais. Se você já é inscrito aqui no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Muito bem, vamos para o vídeo de hoje. Vamos falar sobre comunicação. Muitas pessoas, elas sentem que têm um problema de comunicação. Mas às vezes o problema não é na sua comunicação, não é que necessariamente você tem um problema em se comunicar. Muitas vezes o que pode acontecer é você ter um medo, um receio das consequências que aquela comunicação pode trazer, ou das consequências que podem ser trazidas de você se posicionar. Entende a diferença? Muitas pessoas podem achar que simplesmente por falar, por se comunicar, por expressar alguma coisa que elas estão sentindo ou pensando, automaticamente isso vai gerar nela conflitos ou vai gerar conflitos com outras pessoas. Talvez elas achem que se comunicar só vai piorar a situação. Você já ouviu alguém falar isso? Olha, não, se eu falar, piora. Então, olha que interessante, acaba gerando na mente uma dicotomia: ou fala ou se furta do conflito. Se você falar, gera conflito. Se você não falar, não vai gerar conflito, né? Mas o problema é que quando você tem muitos sentimentos, muitas emoções e você as reprime, você se cala, em vez daquilo ir embora, de você conseguir lidar com aquilo, dissipar aquilo, a tendência é que esses pensamentos, essas frustrações, essas emoções reprimidas, elas se acumulem na forma de ressentimento. Mas existe um caminho para que isso não aconteça, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é. Então fica comigo até o final desse episódio, porque eu vou te ensinar 3 habilidades estruturais de comunicação, especificamente da comunicação assertiva, que podem transformar os seus relacionamentos pessoais e profissionais. A terceira que eu vou ensinar, como sempre, a gente deixa o melhor para o final. Ela vai ser a mais poderosa porque não vai mudar apenas o que você fala, mas a energia emocional envolvida na fala, a energia emocional com que você fala. Muito bem. Então, como a gente estava conversando, é importante você saber que problemas de comunicação não são simplesmente problemas de fala, problemas de vocabulário, mas sim surgem da insegurança emocional que geralmente a pessoa tem associada à comunicação, às consequências da comunicação. Quando você não sabe lidar com esse desconforto, você vai pelos extremos. Ou você evita falar para não ter que lidar com desconforto, ou você deixa para falar quando você já está explodindo, quando você já está no seu limite, de uma forma muito mais agressiva, porque aí você deixa vazar todas as suas emoções. É interessante que a comunicação assertiva ela é diferente da comunicação agressiva. A comunicação agressiva, ela vai tentar,
falar, colocar aquilo para fora num âmbito de dominância. "Não, porque você", olha, dominar, controle, de autoridade. Agora, o oposto, como a gente falou, a comunicação passiva, ela é evitativa. "Não, eu não vou falar isso, porque vai evitar um conflito, vai para evitar um conflito". Então, a assertiva, ela é diferente. Ela nem é passiva, nem agressiva. A assertiva, ela ajuda você a construir respeito. Mas, Juan, o que que é a assertividade? Ou o que que é ser assertivo? Assertividade é a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e limites com clareza. Então vamos repetir? Assertividade é a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e limites com clareza, sem desrespeitar o outro e sem se desrespeitar. Entende a diferença? Mas para que isso aconteça, você vai precisar desenvolver algo que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, que é a maturidade emocional. Toda vez que você se posiciona, existe um risco de desaprovação por parte, perdão, de desaprovação por parte de outras pessoas. Toda vez que você se posiciona, você corre o risco de alguém não concordar com o seu posicionamento. Por isso que é importante a maturidade emocional, porque é nesse momento que você vai ter que saber lidar. O que que a maioria faz? A maioria, nesse momento de desaprovação, ela recua do seu posicionamento, recua das suas ideias, recua das suas opiniões. Então é muito importante a gente entender algo essencial. A comunicação não é simplesmente trocar informações. A comunicação, ela é uma troca de estados emocionais. Então, se você entende isso, você já está 99% na frente de muita gente. Você precisa entender que a comunicação é uma troca de estado emocional. Ou seja, se você fala com tensão, com agressividade, o outro vai receber a informação, a mensagem com tensão, com agressividade. Se você fala com tom de acusação, o outro vai responder com tom de defesa. Então, essa é a chave da vida, da comunicação. A comunicação é uma troca de estado emocional. Se você fala agressivo, se você fala com raiva, o outro vai responder tensionado, vai responder com defesa, vai responder com ataque. Então, grande parte dos conflitos não nasce do conteúdo da mensagem. Grande parte dos conflitos não nasce do conteúdo das mensagens, nasce na forma com que a mensagem é transmitida, tá? Com o estado emocional que vem embutido naquela mensagem, naquela informação. Outro ponto importante que a gente tem que falar aqui é que a dificuldade na assertividade geralmente está ligada também a crenças internas, tá? Como, por exemplo, lembra que a gente falou sobre a desaprovação que vem do posicionamento? Então, muitas pessoas podem pensar assim: ah, se eu discordar, eu vou perder a pessoa. Se eu colocar limite, as pessoas vão começar a me achar difícil de lidar. Se eu falar o que eu penso, eu posso ser rejeitada ou rejeitado. Então, essas crenças, elas vão criando na pessoa uma espécie de autocensura. Quando você se censura demais, você começa a se distanciar de si mesmo. É o que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, nas aulas, nos cursos que a gente ministra, nos atendimentos. Se você diz sim para todo mundo, você acaba dizendo não para si mesmo. Se você diz sim para todo mundo,
você acaba dizendo não para si mesmos. Relacionamentos que são saudáveis, eles não são construídos com base em silêncios acumulados. Eles são construídos com base em comunicação clara e respeitosa. Juan, olha, eu já cheguei num ponto que eu não consigo fazer isso. Ou então, como é que eu posso fazer isso? Eu tô me identificando aqui nesse vídeo. Então, você tem que entender que a comunicação, ela é uma habilidade treinável, tá? A comunicação assertiva é uma habilidade treinável. Se você percebe que às vezes você se cala apenas para evitar o conflito, ou que você fala de forma impulsiva e depois se arrepende, mas você quer aprender, quer se treinar, escreve aqui nos comentários para você dar o primeiro passo. Escreve aí: eu escolho me comunicar com maturidade. Eu escolho me comunicar de forma assertiva. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você está se vendo aqui, se você está se identificando, deixa o like já agora, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam aprender a se posicionar sem ter medo, sem sentir receio. Se você acha que você já está no seu limite e não consegue, precisa de ajuda, eu vou deixar aqui na descrição um link do meu contato de WhatsApp para você entrar lá e você agendar comigo uma avaliação psicanalítica inicial. Nessa avaliação, nós vamos conversar sobre os obstáculos que você está passando. Vamos conversar sobre quais são as suas necessidades e vamos juntos montar um plano de acompanhamento personalizado. Você já vai sair dessa avaliação psicanalítica com um plano de acompanhamento emocional personalizado para você. E se você deseja mergulhar fundo nos padrões que podem estar travando a sua vida, entender quem você é e despertar a sua verdadeira personalidade, criando assim impulso para você alcançar os resultados que deseja, eu vou também deixar na descrição o link do grupo da imersão Desperte a Sua Personalidade. A imersão vai acontecer nos dias 14 e 15 de março, sábado e domingo, e você não pode perder. Vai estar eu, a Paloma, a Marcele, a Joana, terapeutas que vão ajudar você nesse processo do despertar da sua personalidade. Clica no link para não ficar de fora e não perder nada. Muito bem, então vamos agora às técnicas práticas. Eu vou ensinar para você 3 técnicas profundas e duradouras para ajudar você na estrutura da sua comunicação, a você se comunicar melhor, de forma mais assertiva e com mais segurança. Está preparado? Pega papel e caneta e vamos lá. A primeira técnica é a comunicação em primeira pessoa. O que isso quer dizer? Pare de começar a falar dizendo assim: olha, você sempre, ou você nunca, ou você sempre. Não. Lembra que a gente falou que é uma troca de estado emocional? Então você vai mudar aí, você vai mudar essa forma de se comunicar. Em vez de começar falando do outro, comece falando sobre você. Eu me sinto assim, eu percebo que quando, ou eu preciso de. Vamos dar um exemplo aqui na prática? Em vez de você dizer assim numa discussão: olha, você nunca me escuta, você pode dizer: olha, quando isso acontece, aí você fala o evento, eu me sinto ignorada e eu sinto que a gente precisa conversar com mais atenção. Entende? Você vai reduzir o ataque e aumentar a abertura. Então troque você nunca, você sempre por, olha, eu preciso de, eu me senti, olha, quando você falou daquele jeito comigo, eu me senti, ah, mas eu não tive a intenção. Tudo bem, eu só estou falando como eu me senti.
Então eu percebo que na hora de porque eu preciso de olha só como muda, né. Então, essa é a primeira técnica, tá bom? Reduzir o ataque e aumentar a abertura colocando na primeira pessoa. Segunda técnica, limites claros e objetivos. O limite, você colocar limites quando você se comunica, não é necessariamente você dar uma longa explicação sobre alguma coisa. Não, é você ter mais clareza, é você ter mais direcionamento, é você saber colocar o simples de forma clara. Por exemplo, né, você no trabalho recebe muitas mensagens e toda hora, até meia-noite, você está recebendo mensagem. Você vai dizer assim: olha, eu não posso responder mensagens depois das 22 horas. Pronto. Se você quer um tempo, alguém está ali, uma proposta de trabalho ou uma meta, ou conversou com você sobre alguma coisa, você pode falar: "Olha, eu vou precisar de mais tempo ou vou precisar de um tempo antes de continuar essa conversa, antes de te dar uma posição". Se você não concorda, você pode dizer simplesmente: "Foi exposto X, mas eu não concordo com isso". Entende? Sem agressividades, sem justificativas excessivas. Quanto mais você vai se explicando, mais você vai ficando inseguro. E lembra que a comunicação assertiva, ela é uma troca de estado emocional. Quanto mais insegurança você transmite, mais insegurança a pessoa vai sentir de você. Então não precisa de justificativas excessivas, tá bom? Seja claro, coloque um limite fixo, claro, firme, respeitoso, e isso vai gerar mais saúde emocional para você. E a terceira técnica, que eu falei que guardei para o final, que é mais profunda, é a validação antes do posicionamento. Então, antes de você discordar, antes de você se posicionar, é importante para que a conversa flua de uma forma mais suave, você fazer uma validação sincera. Olha, a pessoa falou alguma coisa, mas você não concorda, você pode dizer: "Eu entendo, pelo que você está me dizendo, eu entendo que isso é importante para você, mas o meu ponto de vista é, a minha opinião é", ou então eu consigo perceber pelo seu semblante ou pela maneira que você está falando que você ficou chateado. Você ficou realmente chateado? Olha, você colocou ali. Eu consigo ver que você não concordou com isso. Ou então consigo perceber que a sua opinião sobre isso é X. Mas olha, o meu ponto é Y. Ou então você fala: "Olha, eu vejo o seu ponto, eu vejo que você, está clarificando", você pode até repetir o que a pessoa falou. "Eu vejo que você está clarificando X, Y, Z. É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Tudo bem, mas olha, o meu ponto é X, Y, Z". E aí depois você se posiciona. Então quando você faz a pessoa se sentir compreendida, você reduz a defesa. E quando você reduz a defesa, as oportunidades de diálogo crescem. Essas 3 práticas podem parecer simples, mas quando você aplica elas com consistência, vai mudar completamente a dinâmica das suas relações. A gente tem que entender que a comunicação assertiva não é sobre vencer discussões, é sobre construir relações com respeito. Você não precisa ser agressivo para ser forte, nem se calar para ser aceito. Você sempre pode se comunicar de forma clara, respeitosa e, acima de tudo, assertiva. E lembre-se, como eu costumo dizer, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.